A gente já viu que desde o início da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia já não batem muito bem. Mas a cada dia que se passa, parece que essa relação desses dois países consegue ficar cada vez mais caótica, inclusive não só os países, mas as empresas privadas. Aconteceu agora uma das notícias mais inesperadas, ou até mesmo esperada que a gente iria ver, né? Podemos dizer que a Apple e a Rússia estão entrando em conflito. E além disso mesmo, o Brasil se encaixa no meio de bagunças como a Ucrânia e, por outro lado, o Níger está sofrendo aí um descarrego por completo de ódio em cima dele. Então, vamos explicar tudo isso para você nesse vídeo. Então, se você gosta de geopolítica, quer saber mais sobre diplomacia e tudo aí relacionado à política internacional, se você gosta de saber sobre política, já chega deixando o like, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. E com certeza você não pode esquecer de forma alguma de deixar o seu comentário aqui em quais tipos de vídeos vocês querem, quais temas vocês querem aqui no canal, porque isso ajuda bastante a gente a criar e trazer coisa nova aqui pra vocês. Gostou? Deixou o like, compartilhou? Vamos lá que agora a gente vai falar um pouco aí sobre a relação da Rússia e a Apple e praticamente uma multa milionária que tá rolando lá. Vamos lá que hoje você vai entender então esse conceito. Desde o início da guerra da Rússia e a Ucrânia, uma das coisas que foi tomadas contra a Rússia, foi praticamente as sanções feitas pelos países ocidentais e principalmente membros da OTAN, tá? E um desses inclui claramente os Estados Unidos, que fez várias sanções contra a Rússia, não somente sanções de negociações entre o governo russo e o governo americano, mas também sanções de empresas, Empresas importantes como McDonald's, outras empresas famosas também como a própria Apple, que fez uma das maiores sanções naquela época. As sanções que a Apple aplicou, praticamente na Rússia, foram sanções onde a gente encontrou que os produtos não seriam mais vendidos lá, tá? Então, resumindo, quem queria Apple na Rússia naquele momento de guerra, acabou, não tem mais Apple para ninguém, vai ter que usar outra plataforma, vai ter que usar Samsung. Bem, acontece que devido a essas sanções, claramente a Apple pagou muitas multas, então multas que chegaram a quase 45 milhões, que a gente for olhar, convertendo mais ou menos assim como se fosse para real, porque as multas foram aplicadas em euro. Aliás, chegou essas multas bem grandes para a Apple e a Apple foi ficando aí sobrecarregada com multas. Acontece que depois que essa multa foi feita no início da guerra, tá? Quando a Apple resolveu retirar os seus produtos da Rússia, hoje foi lançada uma nova multa para a própria Apple, Um dos juízes lá russo, que chama Tiner, meio que decidiu julgar a Apple como se fosse uma espalhadora de fake news. A Apple, então, no caso, teria colocado algumas notícias falsas sobre as guerras que estavam rolando na Ucrânia e na Rússia, principalmente colocando como a Ucrânia fosse aí a bonzinha da história e a Rússia fosse aí como se fosse todo o mal encontrado na Terra, tá lá no Vladimir Putin na Rússia. Então, claramente o governo russo não ia deixar que isso ficasse assim, praticamente à deriva, e resolveu lançar uma multa na Apple. A Apple fez até alguns questionamentos em relação a praticamente o governo russo, mandou notas falando, gente, peraí, que é isso? Vocês estão exagerando, eu não fiz essas fake news assim, não espalhei essas notícias falsas, era tudo verdade. Mas toda guerra tem dois lados da história. Se você pegar uma matéria que está em um jornal e está em outro jornal, você vai ver que as duas matérias podem ser do mesmo assunto, mas assim, vão ter perspectivas diferentes. Uns vão apoiar mais a Rússia, outros vão apoiar mais a Ucrânia, Mas a questão é que a Apple acabou ficando aí um pouco perdida nessa história, mas vai ter que pagar multa, tá? Pelo menos dessa vez a Apple teve a sorte de que a multa não foi tão alta, tipo 45 milhões, a mais ou menos em 240 mil reais aí, se a gente for transformar para reais, tá? Mas mesmo assim, para qualquer um aí que recebe um salário mínimo, ou então recebe um pouco mais de salário mínimo, isso aí é um valor alto. Mas comparado para uma empresa como a Apple, que fatura quase bilhões, a gente vê que não é um valor tão alto assim, e que a Apple vai acabar pagando essa multa para o governo russo, já que, por sua vez, considerado pelo governo russo, ela errou em divulgar notícias falsas relacionadas à Ucrânia e à Rússia, chamando a Rússia praticamente de malvadona, Acontece que, além desse contexto todo de guerra de Ucrânia e Rússia, e propriamente a Apple,
o Brasil está sendo meio que insatisfeito do lado dos ucranianos. Então, não pensa que é só os russos que conseguem ter problemas com o exterior. Os ucranianos também têm problemas graves com o exterior. E principalmente a gente viu que o Brasil, principalmente Lula e Zelensky, não estão batendo muito bem. Por quê? Porque o Zelensky, ele queria 100% o apoio do Brasil para a Ucrânia, já que o Brasil se forneceu para fazer uma espécie de mediação, tá? O Brasil disse que ia trazer uma proposta de paz que, assim, a gente não viu muito resultado nessa proposta de paz. Mas, em média, ele iria aí mediar a situação. Acontece que, pelo que o Zelensky está vendo, ele garante que propriamente Lula e o Brasil esteja mais voltado aí à neutralidade, ou então, se não estiver neutro, tá mais para um lado um pouquinho da Rússia, já que o bloco que o Brasil faz parte, que é o BRICS, está aí praticamente não fazendo sanções com a Rússia, que eu acho assim, olha, se vocês estão nessa situação assim, econômica, a Rússia é um dos membros importantes do BRICS, então, na minha visão, se eu fosse presidente da República, praticamente do Brasil, eu também não iria fazer sanções aí relacionadas ao BRICS e nem pediria para sanções contra a Rússia, né, gente? Porque, assim, todos os outros blocos fizeram sanções contra a Rússia, mas aí o BRICS continuou, o que desagradou os Zelensky e desagradou até mesmo os ucranianos, né? Porque o Brasil e os países aí do próprio BRICS não tomaram medidas apoiando meio que a Ucrânia, tá? Mas aí ia ter uma cúpula onde até propriamente o Lula iria aparecer nessa cúpula que apoiava as medidas ucranianas, né? A grande questão é, será que realmente Lula vai aparecer na cúpula ou será que não? Pode ficar um pouco feio aí se caso Lula queira, né, praticamente, ter relações um pouco mais comerciais com a Rússia e querer manter as relações diplomáticas com a Rússia, se ele aparecer em um bloco que está praticamente, não um bloco, uma cúpula que está praticamente voltada aí ao inimigo da Rússia, né? Mas, assim, não sei se Zelensky, se propriamente o Lula vai, e não sei como vai ficar a situação de Vladimir Putin e Zelensky em relação ao Brasil e a Lula, tá, gente? Vamos lá. Por outro lado, também, a gente tem um país ali que é na África que tá gerando, assim, caos atrás de caos, que é o Níger, ou seja, um dos países, assim, poucamente conhecidos, que ultimamente, nesses últimos dias, né, tá, assim, metendo bronca, tá saindo em todas as matérias possíveis do mundo esse país. Um país que já passou por praticamente 6 golpes desde 1960, então, resumindo, o golpe leva que não falta, né? Praticamente, assim, já trocou de poder e bafafá e problema cada vez maior. Acontece que agora, o presidente de lá, presidente eleito democraticamente, né, tá preso. Tá preso porque sofreu um golpe onde o tenente, o general, né, praticamente tomou o poder do Níger, tá? Então, resumindo, agora tá lá em uma ditadura militar, de acordo com as matérias, tá? Por outro lado, tinha um bloco chamado ECOWAS, que é um bloco da África do Sul. Trata aí sobre algumas fontes econômicas dos estados da África do Sul, tá? África do Sul não, estados da África. Foi mal, gente. Acontece que esse bloco disse que iria fazer mediações e queria tomar praticamente poder lá e resgatar propriamente o presidente de lá e deixar assim, o país tudo ok. Acontece que essa mediação que eles iriam fazer foi assim, de ladeira abaixo, não rolou. Eles estão um pouco desesperados sobre o que vai acontecer agora, porque estão com medo do que pode acontecer. A França já se pronunciou sobre isso, já que tem lá muitos franceses, né? E o Níger era uma das colônias da França. E todos os franceses estão metendo o pé do Níger, porque o próprio representante deles, no caso que é o general, meio que falou assim, olha, gente, a gente não quer mais linha com a França, franceses saiam daqui, senão vai dar merda. Então, os franceses estão metendo o pé de lá, e o próprio Macron já fez os pronunciados falando que, assim, pode dar problema, ele entende a solidariedade com o presidente, com o país, mas que vai aceitar os franceses de volta, que realmente vai fazer de tudo para recuperar praticamente a população do seu país que estava no Níger. Ou seja, tinha diplomatas, tinha bastante gente que precisava fazer relações comerciais com lá, da França, com o Níger, que agora tá meio que vazando de lá, tá, gente? Mas foi isso. Essas foram as últimas matérias que saíram nesse dia de hoje, nessa nossa segunda-feira grande aí. Se você quiser saber mais matérias, você pode dar uma olhada nos nossos vídeos anteriores, mas se você já assistiu nossos vídeos anteriores,
Fica aí aguardando certinho, porque às 6 horas da tarde a gente está sempre trazendo vídeos novos aqui no canal. Então, é conteúdo de montão e cada vez mais e mais conteúdo. Então, já fica aí deixando o like, compartilhando e não se esqueça de forma alguma de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, porque isso ajuda bastante a gente aqui do canal, tá, gente? Ajuda muito a gente trazer conteúdos, a ganhar relevância. O nosso canal é propriamente o YouTube divulgar a gente para mais pessoas. Então, deixa o like, compartilha e também se inscreva no nosso canal.